Deus, Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um domingo estarmos aqui na casa do Senhor. Senhor, nesse momento eu quero te pedir, ó Pai, que guarde nossos irmãos que estiverem a caminho da Tua casa, ó Pai. Não somente nossos irmãos aqui, Senhor, que congregam aqui conosco, mas também nossos irmãos da fé que são membros de outra igreja, que estiverem a caminho de suas igrejas agora, guarde-os também, ó Pai. Porque, meu Senhor, nos tempos de hoje, ir à Tua casa tem sido uma batalha cada vez mais intensa do que antigamente, ó Pai. Porque, meu Senhor, são tantas coisas que nós vemos por aí, tentando impedir teus filhos de irem à tua casa cultuar, Senhor. E que essas coisas venham cair por terra, independente se forem fatores externos, Senhor, a nós, ou até mesmo fatores, Senhor, internos nossos, ó Pai. Que nós não deixemos, ó Pai, de estar na tua casa, ó Pai. Senhor, nesse momento eu quero te pedir, ó Pai, que cada texto lido aqui, cada oração feita aqui, cada louvor que aqui foi entoado, ó Pai, nós possamos fazê-los, Senhor, com total responsabilidade, ó Pai, e conscientes, ó Pai, daquilo que estamos professando, Senhor, através de nossos lábios, ó Pai. Seja, ó Pai, desde uma oração que estamos fazendo, intercedendo por alguém, seja, ó Pai, algum louvor que estivermos cantando, ó Pai, com nossos lábios, para declarar, Senhor, todo o amor que sentimos por Ti, ó Pai. Seja qual for o gesto, ó Pai, que fizemos aqui, ó Pai, que possamos fazer conscientes, ó Pai, de que é para Ti, ó Pai, e não para nosso engrandecimento pessoal, Senhor. E que tudo que fizermos aqui, ó Pai, possamos fazer em concordância, Senhor, mesmo que tenhamos, ó Pai, pontos de vista diferentes, formas diferentes de Te adorar, Senhor, de Te louvar. Pai, nesse momento eu quero colocar nas Tuas mãos este culto, Pai, que ele seja, Senhor, uma canção suave para os seus ouvidos, Senhor, um aroma suave para as tuas narinas, Senhor, que ele seja um culto que agrade o teu coração, ó Pai, e que se porventura houver alguém, ó Pai, que durante este culto precisasse, Senhor, quebrantar o coração diante de Ti, ó Pai, que possa, Senhor, haver quebrantamento, Senhor, que possa haver cura, Senhor, que possa haver libertação, ó Pai. E, Senhor, eu quero também te pedir, ó Pai, pelos nossos irmãos que não estão possibilitados de vir à Tua casa, ó Pai, seja qual motivo por saúde, ó Pai, dificuldade de locomoção, ó Pai, seja qual for o motivo, Senhor, que impeça algum filho Teu de estar presente aqui na Tua casa, ó Pai, que o Senhor venha tratar, Senhor, a dor desta pessoa, ó Pai, para que essa dor venha a ser sanada, ó Pai, e que se porventura, Senhor, houver a possibilidade dessa pessoa acompanhar este culto, ó Pai, através do artifício que nós estamos utilizando da transmissão online na internet, ó Pai, que esses irmãos possam assistir, ó Pai, e assim, ó Pai, regarem cada vez mais no coração deles a vontade de estar presente aqui na Tua casa, meu Senhor. São essas bênçãos que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos ler o que diz a palavra do Senhor lá em João, capítulo 15, versículo 13. Leamos o texto. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. E eu estou sentindo que os irmãos leram baixinho. Vamos ler todos juntos, irmãos? Ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Se o Senhor Jesus nos considera seus amigos, então devemos todos nós considerarmos uns aos outros amigos na fé, assim como nos consideramos irmãos. Pois neste momento, meus irmãos, vamos separar para ter um momento de comunhão. Aproveite esse momento para se levantar de seu lugar e cumprimentar quem você não viu durante a semana, dar um aperto de mão, um abraço, um sorriso, dizer Deus te abençoe. Vamos, irmão, vamos se movimentar. E enquanto isso, chamo aqui à frente meus irmãos do Ministério de Louvor.
Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a direita, para a esquerda, para minha frente, oh, e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
mim, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Amantíssimo Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos Te agradecer, Te engrandecer, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui diante de Ti, no Teu altar, para prestar um culto que só a Ti somos devedores. Tira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão contigo. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que nada somos diante de Ti. Tudo é Teu, ó Pai. Receba a nossa adoração nesta noite. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, acabamos de ouvir mensagens musicais com o Ministério de Louvor. Dessa vez, vamos ouvir com o nosso irmão José Cavalcante. Boa noite, igreja. Eu vou cantar o hino 289. Quem souber cantar e quiser, quem conheceu o hino e quiser me acompanhar, eu agradeço que eu estou precisando. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me, dela sombra Salvador, queira abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Desculpa aí. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Deu ruim não, irmão José. Coisa linda, o Senhor está aqui na frente louvando o Senhor. Vamos orar, irmãos, pela vida do nosso irmão José. Pai amado, Pai querido,
Nesse momento, ó Pai, entregamos a vida do Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, que mesmo sentindo limitações físicas, ó Pai, esteve aqui à frente, disposto a louvar e glorificar Teu santo nome, ó Pai. Que possamos cada vez mais, meu Senhor, estarmos dispostos, Senhor, a servir a Tua causa, Senhor, mesmo com nossas limitações físicas, pois o suporte físico, o Senhor é quem nos dá, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, meus amados irmãos, vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um outro texto que é bem conhecido dos irmãos, mas mesmo assim, vamos ler, meus irmãos, todos juntos esse texto? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos pegamos em pensamentos que nem nossos são, mas são pensamentos que a gente até desconhece as origens. Mas, meus irmãos, não tem coisa melhor para combater isso do que prostrarmos nosso joelho perante o Senhor, orarmos ao Senhor e também, meus irmãos, louvarmos se necessário. Independente qual seja o motivo que você tenha para pedir uma oração nesse momento, entregue ele nas mãos do Senhor. Que antes mesmo de você pensar nesse motivo, o Senhor já sabe que você quer pedir oração por isso, mas Ele quer que você faça o gesto, admita para si próprio que tem que pedir a Ele, seja um pedido ou seja até um agradecimento que você quer entregar ao Senhor. Verbalize isso para o Senhor. Mas hoje faremos uma coisa que não é de praxe fazermos durante o momento de intercessão. Iremos entoar aqui, o Ministério do Louvor aqui na frente irá entoar um louvor que, se repararmos bem, meus irmãos, esse louvor ele é uma oração, mas é uma oração a qual a gente pede o mover de Deus na nossa vida, que nós possamos pedir ao Senhor esse mover de coração limpo e principalmente de forma consciente do que estamos pedindo ao Senhor. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos
Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Primeiramente, agradecer por mais um dia aqui na Tua casa, Senhor, para Te buscar, para Te adorar, Senhor, para sentir a Tua presença, para ouvir a Tua voz, Pai, a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada pessoa aqui presente e aos também que não puderam estar aqui hoje, Pai, mas que o Senhor venha alcançar cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Agora, nesse momento, quero pedir para o pessoal ali da mídia colocar o versículo de Lucas 12, 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os irmãos repararam alguma coisa agora nesse versículo? Beatriz, coloca aquela imagem, por favor, que você colocou no início do culto. A divisa ali. Foi escolhido para o momento ofertório do culto de hoje o mesmo versículo que foi escolhido como divisa do Congresso dos Jovens desse ano. Porque, meus irmãos, uma coisa que tem muito sido falado, principalmente nos estudos da EBD, é sobre os problemas que o tempo pós-moderno tem trazido para a nossa vida. E o que nós temos considerado o nosso tesouro é um desses problemas. A partir do momento que nós colocamos a presença de Jesus como o maior tesouro da nossa vida, qualquer coisa que nós ofertarmos, pode ter certeza, meus irmãos, estaremos ofertando antes a nossa vida e depois aquela oferta física que estivermos levando. Enquanto que estiver ocorrendo aqui um fundo musical,
serão recolhidos todos os dízimos e ofertas. Mas lembre-se, meus irmãos, antes de ofertarem valores financeiros à casa do Senhor, oferte a sua vida e tenha a presença de Cristo na sua vida como o seu maior tesouro. Estarei fazendo um fundo musical para o recolhimento de dízimos e ofertas. Oremos. Te damos graças, Senhor, por nos permitirmos chegarmos até aqui guardados e protegidos pelo Senhor. Pai amado, nós te damos graça porque até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos fortalecido, Senhor, meu Deus, na tua presença, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa estar sondando nesta noite, em nome de Jesus, cada coração que aqui chegou. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nossas mentes, Pai, para que possamos andar de acordo com a tua vontade e teu querer. Pai, que nós possamos diminuirmos cada dia mais, o Senhor venha crescer em nossas vidas. Que possamos, meu Pai, ter um olhar diferencial para cada um, Senhor Jesus. Que possamos estar dispostos a realmente levar a Tua palavra naqueles que não conheçam. Pai, retira de nós tudo aquilo que tem incomodado o coração do Senhor. Porque nós queremos servir o Senhor na beleza da Sua santidade. Pai, fazer de nós verdadeiros servos do Senhor, aonde nós andarmos, Senhor. Aonde nós estivermos, colocarmos nossa planta. O Senhor venha, meu Deus, Senhor, fazer de nós verdadeiros servos do Senhor, que possamos ser nossos lares, meu Deus, Senhor, a mesma coisa que nós estamos aqui na tua casa de oração, amável, que possamos, meu Deus, amar, respeitar uns aos outros, Senhor. Pai amado, nós te amamos tanto, Pai, e não queremos fazer nada que venha, meu Deus, entristecer o seu coração, Pai. Fala conosco, Senhor, meu Deus, se alguma coisa estiver no meu coração, na minha vida, Senhor, que não está agradável a Ti, Pai, fala comigo, Pai, porque nós, Pai, queremos andar de acordo com a Tua vontade e Teu querer. Pai, muito obrigado por tudo, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não damos um passo, Senhor. Hoje nós estamos aqui glorificando, engrandecendo Teu nome, mas daqui a pouco nós não sabemos se o Senhor vai nos chamar, Senhor. Então, Pai, se existe ainda alguma coisa, Pai, que interfere a nossa chegada em céu lindo, maravilhoso, do qual o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Fala conosco, Pai, nessa madrugada. Pai, fala conosco, Pai, porque nós queremos ouvir a voz forte do Senhor, porque o Senhor é Deus que fala, Senhor. Eu hoje dou graça ao Senhor, Pai, porque quando a gente dá, a gente recebe o dobro, Senhor. E hoje eu fiquei tão maravilhada por isso, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações. Continua sondando nossos corações, Pai, para que nós possamos viver verdadeiramente, Senhor, na Sua presença. Obrigado, meu Deus, por dízimos, oferta, Pai, que chegou até a Sua casa, Pai. Que tudo seja, meu Deus, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, mas nós possamos, meu Deus, cada dia, Pai, não estar olhando para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas olhando só para Ti, Pai. É o nosso Deus consumador de todas as coisas. E o Senhor irá voltar, Pai. Então nos prepara, Senhor, meu Deus, para conhecer esse lindo céu do qual o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, irmãos. Nesse momento, convido o pastor Ivanilson. Amém, irmãos. A Deus toda honra, a Deus toda glória. A você que está aí do outro lado, nos ouvindo, na sua casa, no seu lar. Nós queremos agradecer também a você e que a paz de Cristo esteja também reinando em seu lar, trazendo paz, alegria. E se ainda não trouxe salvação, que nesta noite seja uma noite propícia para você. Eu não sei como está a sua vida, não sei como você tem andado, mas eu convido nesta noite a ter uma reflexão diante de Deus. E se você ainda não rendeu os pés de Cristo, seja uma noite oportuna para você. Nós queremos informar os irmãos que quarta-feira próxima nós teremos o culto pelo lado de fora, né? Como todo quinta, quarta-feira que nós fazemos. Então eu quero convidar você, o desafio de vir, né? E fazer aquele culto que nós fizemos semana passada em frente à casa da nossa irmã Luciana. Vamos entregar folheto, vamos cantar, vamos louvar bastante, vamos também entregar a mensagem de Deus àqueles que estão passando e precisam ouvir a palavra de Deus. Nós queremos também que continuemos orando pelos irmãos que estão enfermos. A irmã Vânia, ela tinha ido por pronto-socorro, né, emergência, vamos estar orando por ela. Nós também agradecemos a Deus porque a nossa vizinha já está em casa, graças a Deus, depois de uma cirurgia. Enfim, vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão precisando, alguns estão viajando, alguns estão trabalhando, e que onde eles estiverem, a presença de Deus seja constante na vida de cada um. A você que está aqui, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos aí com a minha preta, né? Graças a Deus, depois de quase 50 dias, né? Ausente, né? Mas por motivo de enfermidade, hoje ela está aqui conosco, né? Que Deus continue abençoando a preta também, e que breve ela esteja totalmente recuperada para a honra e glória do nosso Deus. Deus colocou em nosso coração, nesse quarto domingo, que nós dedicamos a oração, a experiências com o nosso Deus. Deus tem falado no meu coração lá em Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 7. Obrigado, Washington. Olha só o Washington, como é que está bonito, gente. Olha, né? Isso aí, Washington. Deus te abençoe, tá bom, Washington? Sempre servindo, né, Washington? Servir é muito bom, né? Que Deus continue abençoando nosso irmão em Cristo, Washington. Neemias capítulo 1, de 1 a 7. Um texto também que faz parte, né, do nosso dia a dia. E nós vamos ler agora. Esse texto nos chama a orar, a buscar o Senhor, a confiar no Senhor. Não sei como tem sido a sua vida, mas eu te convido aí na sua casa mesmo, você está também, a abrir sua Bíblia. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 7. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você, em que você possa refletir nesse texto que vamos ler agora. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos
para acudirem à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa e meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Essa história, ela fala profundamente aos nossos corações, porque Deus muda a história do povo de Israel com uma simples visita. Nós vamos aqui, o irmão de Neemias foi visitá-lo, e nessa visita que ele faz, ele conta a história do povo de Israel, como estava o povo de Israel. Então, uma simples história uma simples visita mudou a história do povo de Israel. E eu quero refletir com cada um dos nossos irmãos, principalmente a partir do ponto 4, mas Anani, ele traz lá, vai em encontro do seu irmão, Neemias, e ali há uma pergunta: como vai lá o nosso povo? É interessante que Neemias, ele não conhecia bem o povo de Israel. Ele não foi criado lá, ele era copeiro do rei, então estava servindo a casa do rei, porque ele estava também no exílio, e a gente vê que ele se preocupa com o seu povo de Israel. E aqui nós queremos trazer assim, para a gente o nosso momento de preocupação e de colocar diante de Deus a necessidade do nosso povo, não só da igreja em si, mas também do nosso município, nossa nação. Temos falado que o nosso Brasil não está indo muito bem, e a gente precisa clamar realmente ao Senhor, quem sabe até chorarmos. Algumas vezes nós tendemos a criticar a nossa política de um modo geral, mas o melhor de tudo é fazer como Neemias fez, clamar ao Senhor pelo seu povo. Nós vimos que a calamidade está em toda parte, e quando eu me retrato nesse texto aqui, eu me retrato lá para a guerra, a guerra que está lá em Israel, e a gente vê que há uma situação muito difícil, porque muitas pessoas, muitas crianças estão com fome, estão morrendo com fome. Nós vamos ver lá na reportagem as pessoas estendendo a mão, quase estavam orando, e a gente vê que Hamas ali está em estado de miséria, em uma situação muito difícil, e nós ficamos assim, parados, com o coração partido, porque muitos deles ali não merecem, não tem nada a ver com criança. E aí, mas todos entram num contexto e as pessoas estão morrendo. E aqui a gente vê que Neemias, ele pergunta, e quando ele ouve a expressão do seu irmão, perguntei pelos judeus que escaparam, não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria. A primeira palavra que Anani traz para Neemias é que o povo estava em grande miséria. Na verdade, o templo de Israel estava construído, mas o templo estava sem um muro, a cidade estava sem um muro, o muro tinha sido derribado. E, na verdade, já havia 90 anos aproximadamente, o povo de Israel sem o muro. E a gente sabe que quando o povo não tinha os seus muros, havia as invasões, Então o povo sofria muito. Mas é interessante observar que durante 90 anos o povo se acostumou a viver em meios entulhos. E então a gente vê que o povo estava realmente em miséria, a situação deles estava em calamidade, e o texto vai falar que estava em desprezo, porque naquela época a liderança política não tinha, porque as pessoas que foram cativos em Babilônia, por exílio, foram os poderosos.
E os que ficaram foram os pobres, as pessoas que menos recursos tinham. Então, automaticamente, ele não tinha uma iniciativa de, além de reconstruir o templo, né, reconstruir o muro. Então, foram aproximadamente 90 anos vivendo nessa situação, nessa dependência. E aqui a gente vê que Neemias, ele ouve tudo isso, né, que o povo estava em grande miséria e desprezo, estava largado, né, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas cidades queimadas, as suas portas queimadas. Então a gente vê que havia realmente uma calamidade total diante do povo de Israel, e aquilo ali mexeu com Neemias, né? Automaticamente, quando acontece coisas assim em nosso meio, né, dá uma grande tristeza. E o versículo 4 vai nos falar que, tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O que você vai fazer numa situação dessa, né? O povo está passando por toda essa dificuldade, e o que tem que fazer? Você não pode ir lá. De imediato, Neemias não podia ir lá. Mas a Bíblia diz que ele chorou, sentou, e ele chorou por alguns dias. E esse choro durou 4 meses aproximadamente. A Bíblia diz que foi no período de 4 meses que Neemias, ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias. E a Bíblia diz também que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós queremos chamar a atenção, amados irmãos, para esse momento de Neemias, porque diante de muitas coisas que nos envolvem, nós choramos, nós ficamos tristes, porque de imediato a gente não tem saída, né? E Neemias não é diferente. Ele sabia que o seu povo, né, estava em estado de calamidade, estava sofrendo, e quem vai acudir, quem estava acudindo, né? Então ele começa a chorar, porque de imediato ele não tem saída para onde ele poderia tomar uma posição. Mas a Bíblia diz que depois que ele chorou por alguns dias, se lamentou, né, ficou ali naquele processo dele, né, pensando, ele também fez uma coisa: ele jejuou, orou e jejuou. Esse fator, irmãos, nós queremos chamar a atenção da necessidade de chorar diante de Deus. Muitas das vezes acontecem os nossos problemas, nossas dificuldades, todos nós passamos por um momento difícil. O Brasil passa, o mundo passa, o crente passa, a igreja passa, e aquele momento que você não tem que fazer nada, chorar. Mas eu não sei se os irmãos já observaram que todas as pessoas que choraram diante de Deus, ele tiver solução para os seus problemas, né? Quando Ana sofreu lá aquela situação que ela estava passando com a sua rival lá, Penina, ela não podia ter filho, o que ela faz? Ela vai lá para o templo e começa a chorar. E ela começa a chorar, e ela começa a orar, e ela chora, e as lágrimas, né, chora até cansar de chorar. Mas depois ela começa a colocar tudo diante de Deus. E quando ela começa a colocar diante de Deus, Deus faz a promessa para ela. E na verdade, quando nós choramos diante das circunstâncias que nós passamos, mas quando você para colocar a sua vida no altar do Senhor, o seu problema no altar do Senhor, Deus tem uma solução para cada um de nós. Não só para a igreja, mas para você, meu amigo, que talvez já perdeu a esperança, talvez já está até cansado de chorar. Eu não sei se você já parou para olhar para o céu e clamar ao Senhor pela providência dEle. Porque era dessa forma que o povo de Israel fazia. Eles choravam diante de Deus, né? E eles, além de chorar, eles se prostravam, né? Eles se colocavam diante de Deus, e Deus dava sempre a solução para eles. Toda a história do povo de Israel foi dessa forma. Aos reis, Asa, Josafá, Ezequiel, né? Ezequias, todos eles choraram diante de Deus. Ezequiel, quando estava lá enfermo e viu que ia morrer, né? Prepara a tua cama, porque morrerás e não viverás. O que ele faz? Ele começa a chorar. Mas depois ele começa a contar os feitos: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho feito a tua vontade, estou por aqui e tal, né? E daqui a pouco Isaías volta: olha Ezequias, Deus ouviu a tua oração.
e Ele vai dar mais 15 anos de vida para você. Então, quando nós colocamos nossa vida no altar do Senhor, Deus tem uma resposta para nós. Eu gosto sempre de, quando eu li uma história de Moody, ele falava que se ele tivesse 5 minutos para pregar, 13 minutos era dedicado à oração. Né? E muitas das vezes nós, quando vamos pregar, nós queremos colocar logo uma mensagem imediata, vem algum texto na nossa mente, a gente quer logo exercitar aquele texto, né? Mas antes de tudo, ele fala que ele orava, né? 3 minutos de oração. Se tinha 5 minutos para pregar, 3 era dedicado à oração. Por quê? Porque a oração, ela mexe com o coração de Deus. Quando nós oramos, nós clamamos ao Senhor, colocamos nossa vida no altar do Senhor, Ele tem uma resposta. E a gente vai ver aqui que Neemias, ele passa um período de 4 meses, jejuando e orando, chorando, jejuando e orando, chorando, jejuando e orando. Né? A Bíblia diz que ele também lamentava aquela situação, porque ele se penalizou e teve misericórdia do povo de Israel. E é interessante que daqui a pouco o texto vai falar que ele também se coloca no meio do povo. Né? E na verdade, se a gente for ler a história de Neemias, vai ver que ele foi um dos melhores líderes. Um homem que, né, liderou o povo de Israel na reconstrução do muro lá, a maneira como ele... Só os irmãos ler os capítulos de Neemias, vão ver que em Neemias existia um grande líder. Né? Se quer aprender alguma coisa sobre liderança, Neemias, ele passa a ensinar a gente. Porque ele juntava todos os detalhes, ele contornava todo o povo. Ele não chegou assim resolvendo o problema, não. Ele foi, quando ele chega lá no muro para atender a necessidade do povo de Israel, ele não chega resolvendo, não. Ele vai sozinho, ele olha lá o que estava acontecendo com o povo de Israel, ele olha, ele não fala o que vai fazer, né? Mas Deus tinha colocado tudo na mente dele. Mas por que isso? Porque Neemias passou um período diante de Deus. Para ele ir lá em Israel, ele precisava da liberação do rei. Ele era copeiro do rei, é ele que experimentava a comida do rei. Né? Mas a Bíblia diz que ele passou um período dessa forma, chorando, orando e jejuando, perante o Deus dos céus. É interessante, irmãos, que os irmãos vão ver ali, o Deus dos céus. Ele não fala o Deus do céu, né? O Deus dos céus. Porque, na verdade, né, a gente tem pelo menos 3 céus. E ele fala o Deus dos céus. Céu dos céus. Né? A esse Deus que ele clama. O Deus do céu. Então, ele ora perante o Deus do céu. Antes de ele ir ao rei, antes de ele tomar qualquer providência, ele ora ao Deus dos céus. Eu quero... levar você aqui presente, a você que está escutando a sua voz. Será que diante da sua calamidade, diante da situação que você está vivendo, a quem você tem clamado? Será que você tem clamado ao Deus dos céus? Será que você tem colocado a sua vida no altar dele? Nós ouvimos várias músicas aqui, né, que falou sobre estar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, colocar a nossa vida no altar do Deus, certo? Fazer aquele exame introspectivo, né? Para que a gente possa adentrar o santuário, para que nós possamos clamar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, buscar o preparo espiritual. E ele fala aqui através do jejum, que o jejum é bíblico, né? O jejum é bíblico, Jesus jejuava, né? E aqui o Velho Testamento relata de vários homens de Deus que jejuaram. Moisés foi 40 dias e 40 noites, Jesus lá diante do deserto, 40 dias e 40 noites. Então, primeiro existe esse processo, porque esse momento te traz quebrantamento, esse momento te traz que você, você que está escutando a sua voz, depende de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E bom seria se toda a humanidade entendesse que nós somos dependentes de Deus e que tudo nós precisamos colocar diante de Deus. Aí, o texto vai continuar nos falando, que ele busca o Deus dos céus. Aí ele vai lá e fala assim: Deus grande e temível. Não era a Babilônia, não era a Síria, ou o rei que era o temível. E ele agora está buscando uma pessoa especial. Ele não está buscando qualquer pessoa. O texto vai falar que ele vai buscar
ao Deus grande e temível, ao Deus soberano que está sobre todas as coisas, o Deus que inclina os seus ouvidos à terra para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, né? Então é esse Deus grande que Neemias começa. Olha só, irmãos, como ele começa a oração. Eu queria trazer só uma pergunta assim para individual. Como você tem começado a tua oração? Né? Como você tem começado a tua oração? Pedindo? Né? Colocando, ou fazendo um momento de intercessão? Aqui nós vamos observar que Neemias, ele traz a sua experiência de oração. Ele fala, Deus grande e temível. Ele começa a buscar o Deus dos céus. Já viu que os irmãos que lêem algum livro sobre avivamento, tem alguns, e os homens de oração, os homens que construíram, né, pregaram em vários lugares, como Billy Graham e outros mais, eles começam orando e as orações deles, ele é, meu Deus. Aí ele para. Aí depois fala, meu Deus. Ele vai se enchendo de Deus primeiro. Aí depois que ele começa a fazer a colocação que eles querem fazer. E aqui Neemias, ele disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Deus grande e temível. Não há outro Deus igual ao nosso Deus, o Deus que nós servimos. E essa é a razão, é a motivação de nós nesta noite estarmos aqui na casa do Pai. Porque nós temos um Deus que intercede por nós, olha por nós, e aí ele vai falar assim, que guarda a aliança e a misericórdia. É interessante observar, porque Neemias também ele tinha conhecimento das promessas que Deus fez ao povo de Israel, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, se não me falha a memória, né? Lá está a promessa de Deus para o povo de Israel. E aí existe lá pelo menos cinco expressões, como que a promessa de Deus, né? Porém, né, se o povo sair da presença de Deus, né? Se o povo já sair da presença de Deus, mas lá na frente buscar ao Senhor, o texto vai falar que Deus vai ouvir a oração do povo. Deus vai ouvir a oração do povo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, né? Estou lendo um livro, né? Estou relendo um livro que fala que Deus é rico em misericórdia. Está lá em Efésios capítulo 2, eu acho que é o versículo 4, acho mais ou menos isso, né? Que Deus, ele é rico em misericórdia. Nenhum outro livro da Bíblia vai falar que Deus é rico em misericórdia. Tá, irmãos? Eu aprendi isso por esses dias aí lendo esse livro, né? E já dei uma pesquisada. A Bíblia sempre fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre, tal, misericórdia. Mas a expressão que Deus é rico em misericórdia, você vai encontrar lá em Efésios capítulo 2, se me falha a memória, versículo 4. Ele é rico em misericórdia. E por ele ser rico em misericórdia, ele vai se estendendo. Né? O homem é pecador, ele erra, ele falha, o povo de Israel está lá fazendo tudo errado, mas de repente o povo de Israel lembra da aliança que Deus fez com eles. E quando ele lembra da misericórdia que estão lá decaídos espiritualmente, ele se volta para o Criador. E no momento que ele volta para o seu Criador, para Deus, Deus começa a agir na vida do povo de Israel. E não é diferente comigo, com você, meu amado amigo, porque na verdade Deus quer que nós o clamemos. E ele tem misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre. Ele está sempre estendendo a misericórdia dele. O que mais Jesus fez em nosso meio, quando ele viveu aqui na terra, foi usar a misericórdia, a compaixão. Ele tem compaixão de cada um de nós. Ele se preocupa com o seu problema. Ele se preocupa com o teu estado. Ele se preocupa com a nossa nação, com as nações. Mas é preciso que nós nos voltemos para Ele. E aqui, Neemias, ele faz essa oração. Deus que guarda a aliança e a misericórdia.
para aqueles que te amam. Olha só como ele fala ali, não é? Que guarda as alianças e a misericórdia para aqueles que te amam. Existe uma condição. Você ama Deus, né? Deus tem Ele guarda a sua aliança para com você. Deus fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó. E essa aliança, Ele perdura. Ele está sempre dando oportunidade. E o povo de Israel, e constantemente, ele faz menção dessa misericórdia. Tu fez uma aliança com o teu povo. Moisés, muitas das vezes, eles levam a Deus a pensar, não é? Nessa situação, tu fez uma aliança com esse povo. Então, vamos continuar com esse povo, vamos levar ele até o final. Vamos deixar no meio do caminho. Por que vai dizer o povo, o que as nações vão dizer contra o povo de Israel? Onde está o teu Deus? Então a misericórdia, a rica misericórdia de Deus, Ele tem alcançado os povos, e Ele alcança o povo. E aqui Neemias, ele reconhece que Deus continua a guardar essa aliança, essa misericórdia para com aqueles que te amam. Se você ama Deus, Deus está ao teu lado, dando essa oportunidade de você de te abençoar, mas é preciso que você ame a Deus. E aí o texto fala que guarde os teus mandamentos, né? Além de amar, nós precisamos guardar. É por isso que o salmista está feito e falou: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Então o salmista conhecia essa aliança. Então eu escondi a tua palavra no meu coração. Então é preciso guardar os mandamentos. Deus é um Deus de compromisso para aqueles que têm um compromisso com Ele, né? Se nós temos um compromisso com Deus, mesmo no nosso momento de queda, de fracasso, se nós nos voltar para Ele, com certeza Ele vai confirmar a aliança que Ele fez com cada um de nós. E aí Ele vai falar no versículo 6, estejam, pois, atentos teus ouvidos. Olha o pedido de Neemias para com Deus: esteja, pois, atento teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. A gente vê que Neemias, nesse processo de busca, ele se coloca humilde diante de Deus, né? E ele pede para que os ouvidos, né, de Deus, os seus olhos, estejam prontos para acudir à necessidade do povo de Israel. E aí os irmãos veem que Neemias, né, mesmo ainda não estando liderando o povo de Israel, ele se coloca na brecha. Ele vai correr um risco, né, de até mesmo ser morto, porque ele vai ter que chegar ao rei e pedir para o rei, né? Mas antes de pedir para o rei, ele vai pedir ao rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? Então ele pede para que Deus esteja atento. Já viu quando a gente pede a atenção das pessoas? Né? Preste atenção no que estou falando, né? Preste atenção, olha para cá. Estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Olha para cá, eu quero falar uma coisa para você. E a gente quer que a pessoa ficar assim, olhando para o olho da gente, a gente é feio, né? Mas tem que olhar para a gente, né? E a gente presta aquela atenção máxima. E assim Neemias com Deus. Deus, esteja atento, não vira para o outro lado, não. Né? Eu fico olhando, eu gosto muito daquela experiência de Jairo futucando Jesus. Jesus vamos direto, Jesus, nada de fazer voltinha né? A gente quer que Deus nos acorde, né? Então, olha, os ouvidos, deixa atento, né? E os teus olhos assim fitados, já nem piscar, né? É assim que a gente quer que, olha, não piscou ele não, Senhor, olha bem para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente fica clamando ao Senhor por misericórdia, e assim tal, Neemias clamando ao Senhor para que ele tivesse os teus ouvidos atentos. E Ele está, irmãos, atento às orações deste lugar. Ele está atento à tua oração que está aí do outro lado. Talvez esteja desesperado, né? Talvez com algum problema ou situação para resolver. Você está desesperado, mas eu quero dizer para você que o teu desespero não é nada para Deus. Deus não está desesperado, Ele não chega a esse ponto. Deus não entra em depressão, Deus não entra em ansiedade. Ele está simplesmente andando sobre o mar, não é? Enquanto os discípulos estão lá desesperados, Jesus está andando calmamente sobre o mar, por cima da água, e os discípulos estão esperados, é um fantasma, não sei o quê, e Jesus está andando calmamente. Homem de pouca fé, porque duvidaste? Né? Ele fala lá para Pedro. Então, calma, né? Confie em Deus, crê em Deus, espere em Deus. O teu problema tem solução.
Talvez você não está vendo agora, mas Deus já tem a saída para você. É só esperar, é confiar nele. Seja o teu problema mais difícil que for, nós estamos envolvidos com tantos problemas, né? Tiver adversidade na nossa sociedade, a gente fica, né, olha para a televisão e, né, vê aquelas cenas de complicado, que a gente a gente fica enojado de ver algumas coisas que acontecem no nosso mundo atual, né? Mas calma, Deus está vendo todas as coisas, né? Ele tem um tempo certo para falar, para fazer as coisas, né? E nada acontece sem a sua permissão. Ele está sempre no controle de todas as coisas. Então é preciso que nós clamemos ao Senhor, nós choremos diante de Deus, coloquemos sua vida no altar de nosso Deus. Se você quer resolver o seu problema, a sua dificuldade, calma, espera. Deus tem solução para a sua vida. Mas o texto vai continuar nos falando, né, que ele esteja, pois, atento, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Aí ele fala assim, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e os quais temos cometido contra ti. É interessante esse texto aí, porque ele vai falar que ele faz, né, a menção, né, que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos, né, os quais temos. Ele se coloca no meio, ele está lá, né, como copeiro do rei, mas ele também se coloca como líder e ele abraça. Ele não fala que o povo lá errou, fez, aconteceu. Ele fala que nós temos cometido. Então, ele clama ao Senhor, ele clama pelos filhos de Israel. E há necessidade, irmãos, nós clamamos pelas nossas vidas, pela nossa família. É necessário que nós oremos pelo nosso município, é necessário que nós oremos pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, pela nossa liderança política, que está um caos. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é preciso que nós clamemos, né, para que Deus venha e entre com a sua providência. E quando nós oramos, quando nós clamamos, eu tenho certeza que muitos irmãos têm essa experiência com Deus de resposta. Quando nós clamamos, estamos ali, né, seja qual for o momento. Se for até a questão da morte em si, que é o último caso, é o último estágio, Deus dá o conforto. Deus dá o refrigério. Ele acalenta o nosso coração. Não precisa alguém falar assim, para de chorar. Né? Para que chorar? Já morreu. Né? Ele mesmo dá o conforto, dá o acalento. Né? E a gente glorifica ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Né? Então, Ele faz essa declaração, dos quais temos cometido como por Senhor, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se coloca nesse meio. Né? Então, Ele é líder, né? Mas Ele vai na frente, Ele coloca, né, diante de Deus, Ele mesmo, né, que tinha pecado contra o próprio Deus. E lá no versículo 7, Ele vai nos falar, temos procedido de todos corruptamente contra Ti, não temos guardado os mandamentos, nem os Teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, Teu servo. O povo tinha pecado. Os irmãos sabem, os irmãos que lê Bíblia, vai entender que toda vez que o povo de Israel caía em alguma situação, era através da idolatria, por causa do pecado. Muitas vezes era derrotado por conta do pecado. Então, eles precisavam voltar para Deus. Muitas das vezes, Deus deixava o povo, né, porque eles querem andar sozinho. Já viu aquele filho que quer andar sozinho? Não, eu agora sou dono do meu nariz. Tem pessoal que faz, né, alguns filhos, mas eu sou dono do meu nariz. Está lá com, né, só porque fez uma certa idade, ou passou lá da adolescência, ou porque já arrumou um namoradinho, agora eu sou dono do meu nariz. Não, agora eu já sei por onde tem que andar. Aí, né, lá na frente, dá aquela, né, aquela tropeçada. Ah, mamãe, é papai, né? Mamãe, vem para cá, né? Vem para cá. Não precisa falar nada não, fala igual a história do filho pródigo. Não fala nada não, vem para cá, vou te abraçar. Então vamos recomeçar. Porque a nossa vida é sempre um recomeço. E muitas das vezes Deus permite, a Bíblia diz que Deus permitiu.
E algumas vezes ele falou só, não ora para esse povo não. Né? Não adianta orar, deixa eles. Né? E como pessoa, quando a gente passa por essa experiência, deixa. Né? Aí volta. E a gente abraça. Né? Dá o conforto, dá o aconchego do pai e da mãe. Né? E dali para frente a gente começa a caminhar junto. Né? Então o povo de Israel era assim. Né? O povo de Israel era dessa forma, constantemente. Vocês vão ver a história de Juízes, né? Juízes está repleto dessa história. Né? O povo, volta e meia, né? Achava que estava bem, já esquecia Deus. Deus respondeu a oração deles, né? É igual aquela pessoa que recebeu a bênção de Deus, aí né? Para de ir para a igreja, para, né? Aí quando eu tenho que voltar, aí começa a andar de novo. Né? Aí vai andando de novo, as coisas melhor de novo, aí, né, esquece de Deus, perde a saudade de estar na casa do Pai. Mas ali a gente vê que Neemias, ele já juntando o povo, né, para que Deus pudesse ouvir e atender a oração. E lá em diante, com o versículo 8, a gente vai ver que agora ele faz a petição, né? Depois de ele orar, se colocar lá diante de Deus, né? Ele fala, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Lembra-te, Deus gosta disso, irmãos. Lembra-te. Né? Neemias se lembra, está dizendo a memória do Deus, né? Lembra-te. Né? Deus não precisa ser lembrado. Deus não precisa ser lembrado. Algumas vezes a gente precisa, né? A gente que, o Vanilson esquecido da beça. Aí vê quanta preta tem que, olha, né? Tá, tem que lembrar. Muita gente tem que lembrar. Mas Deus não precisa ser lembrado. Mas Ele gosta de ser lembrado. Né? É muito bom, né? Deus gosta de ser lembrado. E aqui Neemias ele fala, né? Para lembrar que se o povo, né? Lembra-te da palavra que ordena a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu te espalharei por entre os povos. E foi também que estava acontecendo com o povo de Israel, versículo 9. Mas, se converteis a mim, aí vem o mais, né? Mas, né? Se vos converteis a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, se a gente voltar, não é? João, 2 Crônicas 7, 14, vai falar, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é justamente que é isso que Deus Ele quer fazer com cada um de nós, porque Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da terceira chance. E quantas chances Ele puder te dar, Ele vai te dar. Enquanto você tiver vida, Deus vai te dar uma nova chance de reconciliar com Ele, de buscar Ele, de prostrar diante dEle, chorar diante dEle. Né? Então, o texto vai continuar falando, versículo 10. Este ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. E eu quero fechar aí com 11 que diz, vamos lá, 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Mais uma vez, né? Neemias, ele faz oração. A oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Aí, né? Neemias vai falar que ele precisava falar com o rei. Mas ele precisava que Deus quebrantasse o coração do rei. Porque Deus é o Deus da promessa e Ele vai sempre à frente. E Neemias tinha passado quatro meses ali prostrado diante de Deus, né? Antes de tomar atitude, agora, Senhor, vai e fala lá ao rei, quebrando o coração dele. E os irmãos conhecem a demais história, né? Quando Artaxerxes libera Neemias para reconstruir o muro, né? De Jerusalém. E foram 52 dias, não é? O muro ficou 90 anos lá com os entulhos. Mas em 52 dias, aquele muro foi restaurado. E não é um murinho de 10 centímetros de parede, não. Né? Os muros eram largos. A Bíblia diz que no final, né,
Neemias e Esdras se juntam e eles botam um coro de um lado, um coro do outro, e eles saem cantando por cima do muro, louvando e glorificando a esse Deus eterno, né, pela sua grandeza. Então, irmãos, eu quero falar para você nesta noite, que não importa as circunstâncias, os problemas, a diversidade que enfrentamos, né, seja em família, seja individual, seja saúde, seja o problema que tem que resolver, clame a Deus primeiro, passa lá um momento com Deus, fala com Ele, conta a Ele, e seja objetivo, porque a gente vê que aqui Neemias, ele é muito objetivo no que ele quer. E nós precisamos ser objetivos no que nós queremos diante de Deus, né? Muitas vezes queremos muita coisa, né? E você faz, e aí não nenhuma coisa nem outra. Mas quando você é objetivo, quer, eu preciso disso, né? E Deus vai de encontro à minha e à tua necessidade. Então que nesta noite, não só nós que estamos aqui, mas você que está nos ouvindo, eu não sei como você tem se colocado diante da dificuldade que você talvez esteja passando, seja qual for o problema teu. Você já parou para chorar diante de Deus? Você já se prostrou diante de Deus, colocando sua vida no altar dele? Se não, faça isso, experimenta fazer isso. E com certeza você vai surpreender, porque esse é um Deus grande, um Deus misericordioso, e que as suas mãos estão sempre estendidas para aqueles que o buscam e para aqueles que guardam a sua palavra. O Ministério Louvor pode nos ajudar? Vamos lá? Ministério Louvor, dá para cantar? Podemos? Vamos estar louvando ao nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Te damos
damos honra para sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ó, Adelson, vem aqui à frente, Adelson, orar. Vamos estar orando agora, colocando nossas famílias no altar do nosso Deus, nosso Brasil, os enfermos. Vamos estar orando logo após termos petróleo na bênção apostólica. Senhor, na tua presença estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que tu tem derramado sobre o teu povo aqui nessa redondeza, Senhor. Amém, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela existência dessa igreja aqui nessa localidade, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que através do nosso testemunho e do poder da tua palavra, Senhor, nós viemos a divulgar a tua salvação aqui no nosso bairro, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, seja que a nossa localidade, Senhor, continue nos abençoando, Senhor. Abençoe cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe os enfermos, Pai. Que tu possa estar ali, Senhor, fazendo a sua obra em cada vida, Senhor. Os que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje por ausência, Senhor, seja ela qual for o motivo, Senhor, que tu esteja, Senhor, fortalecendo o coração deles, para que na próxima semana eles tenham a oportunidade, Pai, de estar aqui mais uma vez na tua casa. Senhor. Te pedimos por essa semana que se começa, Senhor, na nossa vida diária, o nosso trabalho, a escola, o lazer, Senhor. Tudo que nós possamos fazer, Senhor, possa ser de acordo com a tua vontade. Amém, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por tudo que tem feito por nós. No nome de Jesus que te oramos, ó Pai. Amém. Amém. A graça salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre esta igreja e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz e lá fora tem lá algo especial para todos nós. Amém.